Estamos iniciando mais um estudo do livro Os Mensageiros. Hoje nós iremos estudar o capítulo 13. Então vamos iniciar o nosso estudo com a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos por esta oportunidade, que possamos sentir a Tua presença de paz e consolação. Nos envolva, Mestre, com a Tua bondade, com o Teu profundo amor por todos nós. Fique sempre conosco, graças a Deus. É isso, amigos. Então vamos iniciar com o primeiro slide. Estamos no primeiro slide com as informações do capítulo. O livro Os Mensageiros foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar o capítulo 13, de nome Ponderações de Vicente. André Luiz ainda encontra-se no centro de Mensageiros, ouvindo diversos irmãos, dos quais estes relatam os últimos acontecimentos das suas fracassadas tarefas mediúnicas, sejam como doutrinadores, médios, e André Luiz está ouvindo estas informações, amigos dos estudos, a fim de que ele possa relatar para todos nós estes erros, estas experiências, a fim de que possamos evitar tais comportamentos de fracassos, comportamentos que geraram infelicidades para estes irmãos. E Vicente, que está acompanhando André Luiz no centro de Mensageiros, resolve esclarecer diversos pontos importantes em linhas gerais. Então, irmãos, vamos estudar o capítulo 13 com as ponderações do irmão Vicente. Vamos para a próxima tela. Estamos na página 2. Temas do capítulo. Primeiro item a estudar: tarefas perdidas. Vicente esclarece e elucida ao André Luiz e a todos nós que estes irmãos que estão narrando os seus dramas, tragédias pessoais, eles têm em sua origem a formação da colônia espiritual Nosso Lar, com seus cursos, com seus exemplos superiores. Existem hierarquias de natureza moral, espiritual, na colônia espiritual Nosso Lar. E esta beleza de vida, ela se consagra na medida que os irmãos superiores desenvolvem sabedorias espirituais. E estes irmãos superiores orientam aqueles que ainda se encontram, todos nós, digamos assim, nas expiações, nas provas. E existem grupos de médios, doutrinadores, que vão desenvolver suas tarefas no movimento espírita e outras religiões e recebem cursos, orientações durante anos e reencarnam a fim de que eles possam propagar as verdades do Evangelho, as verdades da vida eterna. E estes irmãos, digamos assim, a maior parte deles, retornaram com os seus fracassos, não conseguiram colocar em prática as tarefas e perderam a grande oportunidade de viver a porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus. E Vicente esclarece que em seus erros eles não conseguiram viver as qualidades adquiridas na vida espiritual.
E Vicente ainda elucida ao irmão André Luiz a respeito das atribuições, qualidades que nós temos como pai, mãe, profissionais, uma vez que nós erramos nestas atividades, retornamos à colônia espiritual nosso lar com o intuito de resgatar, refletir, fazer um balanço do porquê que eu não consegui alcançar os planejamentos como pai, como mãe ou como profissional, como ser humano num todo. E Vicente esclarece que existem setores no Ministério de Esclarecimento e outros ministérios em que eles recuperam a consciência, as leis divinas que existem em nossa consciência, através de cursos, esclarecimentos, enfim, amigos. Vicente está esclarecendo ao André Luiz as verdadeiras necessidades da vida. E no item 2 diz: os infelizes prisioneiros uns dos outros. É uma parte do capítulo 13 em que Vicente esclarece a respeito de um irmão médico que, na qualidade de médico profissional, ele se equivocou em proceder nesta área profissional, o sagrado da medicina. E este irmão, ao desencarnar, ele foi envolvido por dois inimigos em que mentalmente este médico, ele, ao deixar o mundo físico, o plano carnal, através de erros graves, ele se fixou mentalmente com estes infelizes prisioneiros de si mesmos e uns dos outros. Então, Vicente está explicando que quando nós violamos as leis divinas, nós fixamos a nossa mente nos erros e no erro nós não conseguimos procurar, nós não conseguimos alcançar, digamos assim, a autolibertação, porque ficamos no erro. Nós não alcançamos o arrependimento eficaz, a necessidade de expiar e a reparação. Isto é, amigos dos estudos, este médico em que Vicente está relatando, em que ele agiu de forma grave, ele gerou inimigos, e os resultados destas tarefas no campo da medicina geraram provas, expiações e a lei de causa e efeito. E na medida que este médico não conseguiu cumprir o ofício, a profissão de médico, ele gerou inimigos e ficou aprisionado mentalmente com estes inimigos após a sua desencarnação. Então vamos para a tela 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos do capítulo 13 do livro Os Mensageiros. São elucidações de Vicente, falando a respeito de diversos temas importantes para a nossa formação espiritual. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Temos aqui dois ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. Vicente esclarece que estes dois ministérios na colônia espiritual nosso lar, na vida espiritual, o de elevação e o da união divina, eles influenciam os cidadãos do nosso lar a um padrão de pensamentos mais elevados. E nós, na medida que nós refletimos estas verdades da vida espiritual, segundo Vicente,
nós podemos refletir que quando estamos numa casa espírita ou qualquer núcleo religioso, nós estamos nos elevando, procurando memorizar a nossa origem divina, as verdadeiras necessidades da nossa encarnação. Então, irmãos, como é importante dedicarmos alguns minutos, algumas horas ao sagrado, isto é, momento para orar, para meditar, desenvolver atos de fraternidade, procurarmos ser úteis diante das necessidades de outros irmãos. Então, estes comportamentos vão santificando a gente, segundo as palavras de Vicente, porque neste ambiente de um núcleo religioso, de uma casa espírita, se encontram em tais ambientes vibrações elevadas que confortam, que consolam os nossos espíritos. Então, irmãos, vamos procurar as vibrações superiores da vida. Vamos continuar lendo. Narração André Luiz. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Finalizamos a leitura, amigos. Vicente está citando este irmão médico que, lamentavelmente, abusou da profissão, ele viveu erros graves e se vinculou mentalmente a 2 algozes desencarnados. Então temos, nas palavras de Vicente, as responsabilidades das leis divinas, a lei de causa e efeito. Na medida que nós violamos estas leis, a lei de causa e efeito vai reeducar o nosso espírito. E Vicente diz que todo erro traz fraqueza. Interessante esta conclusão, esta lógica de Vicente. Todo erro traz fraqueza, isto é, o erro ele é uma experiência em que nós não conseguimos viver a vida no Evangelho. Quando nós negamos a experiência em Cristo, o erro ele fixa a gente a uma fraqueza. Por isso que é importante a vontade a fim de que possamos, com esta vontade, desenvolver um novo ser, uma nova história. A reforma é íntima. Então, irmãos, vamos desenvolver as virtudes a fim de que possamos alcançar a libertação de si mesmo. Vamos para a tela 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo, frisado em amarelo, o quadro que cita a seguinte informação, capítulo 13, livro Os Mensageiros, que estamos estudando hoje. Então vamos desenvolver esse estudo comparativo apresentando o livro Céu e Inferno no quadro 1º. Hoje nós iremos estudar o artigo 16, uma parte deste artigo do Código Penal da Vida Futura do livro Céu e Inferno. E diz o seguinte: o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura. Segundo o Espírito Superior que esclarece este artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, ele esclarece que o arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias a fim de que possamos superar
os erros, os equívocos. Diante disso, Vicente está relatando para André Luiz irmãos que fracassaram em suas tarefas nas encarnações em que eles não conseguiram produzir os resultados esperados, os sucessos. E diante disso, a lei divina, ela apresenta o recomeço. E quando nós erramos, quando nós violamos as leis de Deus, primeiramente, segundo o artigo 16, devemos viver o arrependimento eficaz, a fim de que possamos iniciar um novo ser. E uma vez arrependido, estou ciente que eu devo expiar, isto é, resgatar o passado, superar a mim mesmo. E a terceira condição é a reparação, em que prevalece o amor das relações, diante do desafeto, daquele que nós temos dificuldades, que nós, infelizmente, não conseguimos viver aquela harmonia de uma afeição, de uma amizade. Enfim, este artigo 16 ele é muito importante, porque ele oferece uma lógica: arrependimento, expiação, reparação. Com isso, estou em condições de viver um novo ser. Vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 642. Então vamos à leitura, à pergunta da questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Finalizamos a leitura, amigos, da questão 642 do Livro dos Espíritos, e a resposta diz aqui do Espírito Superior que a omissão, deixar de fazer o bem, é uma atitude em que afronta, contraria as leis universais. Nós iremos avançar não somente pelo fato de deixarmos de fazer o mal, que já é um avanço, já é um passo dado, mas quando deixamos de fazer o bem, agimos ainda pela omissão. E estes irmãos que estão vivendo no centro, que estão relatando os acontecimentos das suas encarnações, das suas últimas encarnações, eles erraram na omissão, na falta de ter uma atitude de vivenciar o Evangelho com as suas leis sagradas. Então houve uma omissão de colocar em prática essas programações, essas necessidades que eles entenderam. Aliás, todos nós vivemos estas omissões. Então, estes irmãos que Vicente está relatando, eles erraram não somente o mal que eles praticaram, eles erraram também por deixar de fazer o bem. Então, irmãos, a consciência divina, as leis divinas, elas percebem as nossas intenções. Então vamos para o quadro 3, que esclarece e apresenta o Evangelho do Senhor Jesus. Segundo Paulo de Tarso, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Assim falou Paulo de Tarso: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vou repetir, amigos dos estudos, esta carta de Paulo de Tarso. Ele diz: mas quando se converterem ao Senhor,
então o véu se tirará. Finalizamos, amigos. Segundo Paulo de Tarso, a nossa transformação para o Senhor Deus, nosso Mestre Jesus, para o sagrado, nós iremos simultaneamente retirar esse véu, esta camada, esta névoa que nós criamos pela nossa ignorância, pela nossa rebeldia. Então, quando nós conseguimos disciplinar o novo ser a cada dia, eu estou vivendo o melhor, procurando desenvolver princípios de espiritualidades profundas em mim. E, na medida que eu entendo que a vida tem um objetivo, tem um sentido, este véu, que representa o desconhecimento da verdade, a ignorância, a dureza do coração, pouco a pouco eu vou retirando cada característica negativa, cada impureza, cada imperfeição. E eu vou diluindo, transformando o que era em mim trevas em luz, o que era em mim limite evolutivo passa a ser um avanço de espiritualidade. Então, irmãos, vamos retirar o véu que nos deixa cegos, este véu que ainda aprisiona cada um de nós ao vazio existencial. Vamos ter firmeza no caminho do Senhor Jesus. É isso, amigos. Que Jesus nos abençoe. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Hoje nós estudamos o capítulo 13. Então vamos encerrar com a nossa oração. Senhor Deus, agradecemos por esta oportunidade de estudarmos os temas da vida, a doutrina espírita, e que possamos viver estes ensinamentos no nosso dia a dia. Fique sempre conosco, Senhor Deus. Graças a Deus.